Oi, pessoal, vamos lá, parte 3 da aula 7. Hoje vocês vão ver alguns verbos importantes, tá bom? Mas antes, pra quem não conhece a gente, eu sou o Shang. Eu sou o Song. E por favor, se inscrevam no nosso canal, é um botãozinho que ajuda muito a gente. Deixa o seu like, né? Ativa o sininho, deixa um comentário. Isso aí ajuda muito. Fechou? Bora! Então, a aula hoje vai ser alguns verbos importantes, só que eles têm alguma característica, tá? Então aqui, gente, o importante é vocês memorizarem esses verbos, os sentidos, porque eles são, cara, eles são muito comuns, aparece direto e esses aqui que a gente vai mostrar tem uma particularidade. Então presta atenção, tá? Então, é a tabela de verbos opostos. O que é verbos opostos? Leia aí a segunda coluna. Ser, não ser, né? Ter, não ter. E aí também, é que esses aqui você coloca o não, né? Só que tem uns, por exemplo, saber ou conhecer, desconhecer. Isso é um verbo oposto, certo? Você, ou no coreano, no português você fala eu não conheço, ou você fala eu desconheço, certo? Então aqui a gente vai ter coisas parecidas. Então, nessa primeira tabela que a gente nomeou esses 6 verbos de verbos opostos, o que vocês precisam ter em mente é que quando você quer negar um verbo, você simplesmente usa o outro, porque ele é o oposto. Então, é para fazer isso quando o verbo é oposto. Por quê? Porque existe tá? Vocês vão ver depois outros verbos aqui no próximo slide que eles parecem ser opostos, mas não é. Tá bom? Então vamos primeiro para esses 6. Primeiro é ida. Já cansaram de ver, né? Verbo ida, que é ser. Então, um exemplo aí. 저것은 자동차입니다. 저것은 자동차입니다. Aquilo é um carro. Bom? E aí eu quero negar agora. 아니다 é o verbo não ser. 저것은 자동차가 아닙니다. Então aquilo não é um carro. Você viu, né? O azulzinho ida conjugou 입니다. Simplesmente neguei a frase de cima. E o outro usou 아니다, tá bom? Usou um verbo diferente, entendeu? Não usou nada do tipo não aquele verbo. Porque no português você escreveu ser e na segunda frase negando, você também escreveu ser. Só que com o não. Com o não na frente, não. Nesses verbos você troca o verbo, tá bom? Porque existe um verbo oposto. Tá? Quando chegar no outro, vocês vão ver a diferença. Vamos seguir. 아니다. 아니다 é o... Não, ele já fez, verdade. 있다. 있다 é o ter. Esse aqui tem 3 sentidos, tá? Então, além da parte negativa, esse aqui é importante porque são 3 sentidos muito... É o verbo mais usado. O verbo mais usado. Ter, estar, existir. Pode ser esses 3, nesses 3 sentidos, tá bom? Ou a negação não ter, não estar, não existir. Vamos ver, que é o 있다 e o 없다, tá? Vamos ver os exemplos. 이한 씨는 아이가 있습니까? 이안, né? 이안, 아이가 é bebê, ou filhos, crianças, tá? 있습니까? Tem. Então, 이안, você tem filhos, beleza? Aí agora vou falar isso na negativa, responder na verdade, né? 저는, eu, 아이가 없습니다. Eu não tenho, né, filhos, ou uma criança, ou sei lá. Então, olha aqui, na pergunta ele usou o 있다, ele só conjugou no interrogativo, né? 있습니까? E aí na resposta, em vez de usar, sei lá, um negativo coreano, por exemplo, 안 있습니까? Não. Como no português, né? No português usou tem, ó, tem, e na resposta usou não tem. Mas não é isso não, né? Usou um verbo já direto ali, que é o verbo 없다. Tá bom? Vamos ver mais alguns exemplos. 세상에 유니콘은 있습니까? No mundo, né? Existe unicórnio no mundo? Ó, existe, nesse sentido aqui. 아니요, 유니콘은 없습니다. Não, não existem unicórnios. De novo, no português usa o não mais o verbo, certo? Usa esse advérbio de negação. Só que no coreano, só 없습니다. Já usa um verbo direto negativo, tá? E último exemplo, 공유는 현대에 있습니까? O 공유 está na Hyundai? Óbvio que não, né? 아니요, 공유는 현대에 없습니다. Não, ele não está na Hyundai. Ele deve estar na Ferrari, na Lamborghini. Então, só de você ver as corzinhas, você vê que no português tem esse não e o verbo.
e no coreano é só o verbo já direto, porque é um verbo oposto. Então, isso que vocês não têm em mente. No português não temos um verbo negador. Tem. Negativo. Muito poucos. Você põe esse não. Por isso que nesses verbos opostos, a tradução tá tudo não. Entendeu? Então, último aí. 알다 e 모르다, que é saber, conhecer ou não saber, desconhecer. Bom? 포르투갈어를 압니다. Conheço a língua portuguesa. E o segundo, 포르투갈어를 모릅니다. Não conheço a língua portuguesa. Tá bom, gente? Então já usou direto o outro verbo para fazer a frase negativa. Bom, aqui tem um exemplo de um verbo que... Não, desconhecer é negativo, verdade, conhecer. Verdade, em português não existe verbo já negando. Não existe. Mas sempre bota essas coisas aí, né? Não tem um não, né, pra falar. Mas o des, ele é o não, né? Vamos lá. Segunda tabela é de verbos com ideias contrárias, mas que não são opostos. Quando diz aí não são opostos, quer dizer que não tem um verbo que já contém o não dentro daquele verbo. Deu pra entender? Então vamos lá, por exemplo. 되다, 안 되다. Esse aqui é outro verbo tipo e tal, tá? O ter, não ter, que tem vários sentidos. Tem 3 aí, ó. E esse a gente deixou igual e colocou esse an, tá bom? Para vocês só começarem a ver como é essa negação no coreano, tá? Então, ó, os 3 sentidos são dar, poder. Sabe quando você... deu. Ou você pode fazer, aí pode, tá? Se tornar também. Isso aí virou alguma coisa? Isso aí. E faz, sabe? De faz um tempo. Faz 3 meses. É um verbo chato esse, porque tem muito tem muito sentido, cara, tem muito. Chato, mas é aquilo, gente, quando você ouve assim, você parece, nossa. Só que quando você começa a ver exemplos, entra já direto, tá? Vamos lá, por exemplo. 뚜껑을 열어도 됩니까? 뚜껑 é tampa. 열어도 é posso abrir. 됩니까? Essa coisa de poder. Então, 열어도 됩니까? É tipo como se fosse um verbo só, tá? É tipo de poder abrir. Aí, 됩니까 é de poder e 열어도 é do abrir, tá? Então, posso abrir a tampa? Agora vamos ver a resposta. 아니요, 뚜껑을 열면 안 됩니다. Olha a diferença. Aqui é como se fosse a estrutura do português de negação. Ó, an é o não. É exatamente o nosso não. É o mesmo advérbio de negação. Não. E por que teve que usar assim? Porque não tem um verbo oposto. É o próprio verbo como não. Aí é o que mais a gente usa aqui, né? Você comeu? Eu não comi. Né? Não existe, tipo, eu descomi. Não existe isso, certo? Então é isso, entendeu? Isso aqui não é verbo oposto. Beleza? Não tem, né? Isso aqui, gente, é um erro assim muito comum, né, de pessoas iniciantes do coreano errarem, tá? Acha que tudo tem ou não tem, tá? Segundo exemplo aí. 이 밀가루가 반죽됩니까? Então, esta farinha de trigo vira massa, essa coisa de se tornar, né? 이 밀가루는 반죽 안 됩니다. Essa farinha de trigo não vira massa. Tá? Você viu o não ali, o an de novo, né? E o último exemplo que é aí uma pergunta. 며칠 안 됐습니까? Então, 며칠 é quantos dias? 안 됐습니까? Já não passou. Então, já não faz alguns dias, tá? E a resposta, 네, 며칠 됐습니다. Sim, já faz alguns dias. Mesma coisa, na pergunta usa um não e o verbo. O não faz. E na resposta só o verbo. Porque não é um verbo oposto. Tá? Próximo agora são 2 verbos que agora sim são diferentes com ideias opostas. Tá bom? Só que eles não são verbos opostos. Isso vocês vão ver. Por que a gente está frisando isso? Numa próxima aula. Tá? Pra gente começar a ensinar para vocês como usar o negativo. Tá bom? Então é 좋아하다, gostar. E 싫어하다, não gostar. 당신은 아이스크림을 좋아합니까? Você gosta de sorvete? Aí eu vou responder que eu não gosto. 저는 아이스크림을 싫어합니다. Eu não gosto de sorvete. Tá bom? Usou o verbo não gostar. Próximo. 물어보다 e 대답하다. Perguntar e responder, respectivamente, tá? 무엇을 물어봅니까? O que, né? Aí não dá para saber o sujeito, mas vamos imaginar que é ele. O que ele pergunta? 학생은 대답합니까? E o aluno responde?
tá? Então, ó, eles são verbos que têm ideias contrárias, certo? Perguntar e responder. Só que eles não são opostos. A gente já vai falar disso no final da aula, tá? Próximo, 기억하다, que é lembrar, e 있다, que é esquecer. 당신의 이름을 기억합니까? 당신의 이름을 기억합니다. Eu perguntei. Lembro do seu nome. E a resposta, 당신은 저를 잊습니까? 이지민, você se esquece. Tá bom? Verbos de novo, ideias opostas. E o último, 자다, 깨다. Esse aqui é importante, que é dormir e acordar, tá? 아기는 잡니까? O bebê, 아기, 잡니까? Dorme? 아니요, 아기가 깹니다. Não, o bebê tá acordando, acorda, tá? Então, ó, de novo, verbos que têm ideias contrárias, mas não são opostos. Tá? Agora eu vou explicar por que não são opostos. Se você falar, ó, o verbo perguntar, o contrário dele é responder? Não. O contrário dele é não perguntar. Lembrar, qual que é o contrário de lembrar? Não é esquecer, é não lembrar. E dormir, esse não é acordar, é não dormir. É isso, tá bom? A primeira tabela que a gente mostrou era literalmente verbo que era o oposto, o não, da negação. Aqui são verbos que você acha que são opostos, mas não são, tá? E isso, na próxima aula, acho, de teoria, vocês vão entender quando a gente ensinar o negativo, por que a gente está dividindo aqui essas duas tabelas. A explicação que ele deu é uma explicação teórica muito fácil de entender, certo? Que, ó, esquecer é diferente de você não perguntar, Não tem certo? nada a ver. Esquecer não significa não perguntar. Certo? Lembrar, não você falou errado. Não lembrar não significa esquecer. É, mas vocês entenderam? Não dormir não significa acordar. Tá, essa é a parte É teórica. isso, teórica. Mas aí, pra quem tá mais na parte prática, quando chegar no negativo, vocês vão entender. Sabe esse advérbio não? Quando o verbo é oposto, você em nenhuma hipótese você pode colocar esse advérbio na frente. Quando o verbo não é oposto, que são esses aqui, Aí pode mas tem verbos que têm ideias contrárias, você pode colocar. Essa é a diferença, é uso ou não uso do advérbio de negação. Não. Relaxa, vocês Tá vão bom? ver isso. É isso. Aqui a gente falando, vocês não vão entender nada. Na próxima aula vocês vão entender. Na próxima aula de teoria, vocês vão ver escrito com slides bonitinho. Tá bom, gente? Então é isso. Memorizem esses verbos. Tenham em mente essa diferença que a gente falou aqui, do oposto, dos verbos da primeira tabela, e esses verbos da segunda, tá bom? Porque na próxima aula vai ser importante. Ah, e um detalhe importante. A primeira tabela, gente, a tabela dos verbos opostos, esses 3 pares aí são muito importantes e praticamente são só eles. Deve ter um ou outro a Tem mais mais, ali. mas a gente não trouxe. Só que na tabela 2 tem um monte. Então, meio que assim, decora quais são os opostos. Não, tabela 2 o pessoal não tá vendo que tem um monte. Porque tá no curso. Isso, tá no curso. Mas eu tô avisando, ó, é melhor decorar os opostos e guardar que são eles. E o resto não. E o resto. Tá. Decorem a tabela 1. Fechou? Então é isso, obrigado e até a próxima aula. Tchau. Tchau.